Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Hoje tenho o Wilson de Almeida para falar um bocadinho sobre o mestrado em Game Design. Wilson, importas-te apresentar para as pessoas? Olá, meu nome é Wilson Almeida, sou Game Designer e professor no mestrado em Game Design aqui na Universidade de Lusófona. Professor, em que consiste o mestrado em Game Design, para as pessoas que não estão a par? Ok, pronto. O mestrado é em Game Design, assim, explicando de uma forma um bocadinho mais abrangente, ou a diferenciação do nosso mestrado. É um mestrado que se destina a vários tipos de pessoas, ou seja, não assume conhecimento prévio e, portanto, dessa forma está aberto a pessoas que venham das mais variadas áreas e até é um incentivo que venham de áreas completamente diferentes ou que nunca tenham feito jogos para poderem trazer esse know-how, porque o mestrado consegue adaptar-se a esse nível de conhecimento, ou seja, por exemplo, pessoas que vêm da licenciatura de videojogos daqui da nossa licenciatura para o mestrado, que já vêm com uma experiência de criação de jogos, programação ou outras vertentes da área de criação de jogos, como a arte e o game design, pronto, têm um seguimento e conseguem fazer um determinado tipo de projetos. Pessoas que venham de outras áreas conseguem utilizar outras ferramentas, como jogos de tabuleiro, escape rooms, que já falaremos mais à frente. Não é exclusivo, ou seja, mas a partir de uma pessoa que se calhar venha de uma área, sei lá, de direito e que queira explorar a área dos jogos, provavelmente não poderá, se calhar não sabe trabalhar com programação, mas não é um problema, ok? Nós conseguimos estudar game design e trabalhar jogos usando outras ferramentas. Portanto, é um mestrado que está aberto às várias áreas. E que competências é que se espera adquirir um estudante que entra neste mestrado? Pronto, este mestrado é focado em game design, portanto é para trabalhar essas competências de game design. Estamos a falar de documentação, análise de jogos, análise não para reviews ou para notícias, não é esse tipo de análise de jogos para a criação de game design, ou seja, para a criação do jogo em si, de produção de documentos e criação do jogo, do jogo propriamente dito. Aqui a parte da criação é que pode ser dependente das várias capacidades que a pessoa tiver, pode incluir programação ou pode simplesmente ser protótipos em papel ou os tais espaços jogáveis como como eu já falei aqui dos escape rooms, por exemplo. Claro. E qual é que é a importância da criatividade nesta área? A criatividade é muito importante, eu acho que é em todas as áreas, não só nesta. Mas pronto, o que nós falamos um bocado sobre a abordagem à criatividade é que pode ser se calhar diferente, porque supostamente uma pessoa que trabalha numa área dita criativa tem que ser criativa das 9 às 5, entre aspas, ok? E portanto a exigência dessa criatividade on demand é que exige algum treino. O maior treino que se pode fazer, ou um dos maiores treinos que se podem fazer, é obviamente, isto é como se fosse um depósito de um carro, tem que se pôr gasolina cá para dentro para gerar ideias, e isso passa por consumir uma série de mídias diferentes, não só jogos. Aliás, o ideal é nem olhar para mais jogos, é ir ver outras coisas. Para quem tem pouco conhecimento de jogos, então sim, tem que olhar para mais jogos, para aquelas pessoas que eu disse que poderiam vir de outras áreas para o nosso mestrado, e nós fazemos essa abordagem também. Portanto, experienciamos vários tipos de jogos no domínio dos jogos de tabuleiro até, porque são dos jogos que mais inovaram nos últimos tempos e, portanto, trabalhamos a criatividade nesse sentido, ou seja, pode vir de qualquer sítio, e, portanto, não é exclusivamente vinda dos jogos e é uma coisa que se trabalha, ou seja, trabalha-se pondo a tal gasolina que eu estava a dizer, ou consumindo os tais mídia e diferentes, ou pode ser viajar, pode ser de muita coisa. Às vezes as pessoas dizem, não é? Tive uma ideia excelente no duche. Isso é porque o subconsciente teve a trabalhar alguma coisa, mas trabalhou sobre alguma coisa que foi cá posta. Claro. Pronto, e depois a parte ou seja, de exprimir essa criatividade, então aí sim, de acordo com determinados tipos de objetivos, agora vou buscar esta gasolina que eu tinha cá para começar a desenvolver algo. Pronto. E diga-me, qual é que é o papel, aliás, quais são os maiores desafios nesta área? Ok. É assim, principalmente em Portugal. Em Portugal, pronto. Há muitas, e tradicionalmente
Ou seja, eu costumo dizer sempre, eu sou game designer primeiro e professor depois. Porque eu vou dividindo a minha atividade profissional entre estar a trabalhar em estúdio e estar no mercado, na parte académica. Os desafios dependem da área que estamos a falar. Se estivermos a falar de game design em jogos digitais, é uma coisa. Se estivermos a falar em jogos de tabuleiro, é outra. A área que eu mais conheço e aquela que eu vou falar com mais propriedade é a dos jogos digitais. Em Portugal, felizmente, estamos a assistir a cada vez mais empresas a sediarem-se cá. Portanto, está a haver um crescimento, não é tão grande como gostaríamos, mas está a haver um crescimento. Maioritariamente são projetos de jogos mobile, ok? Alguns são jogos mobile bastante, eu iria dizer musculados, entre aspas, mas ou seja, estamos a falar dos AAA dos jogos mobile. O que é que isto quer dizer? Altas produções de jogos mobile, desde das mais altas produções até produções mais curtas. Também existem algumas empresas que trabalham noutro tipo de jogos, ou seja, os chamados jogos indie. Indie agora já não é só ser uma questão de ser independente, já também tem um estilo e uma estética própria. Portanto, há algumas empresas que trabalham nesse tipo de jogos. Eu já trabalhei tanto na parte mais AAA dos jogos mobile, ou dos jogos mais com maior produção, como por exemplo o último que trabalhei foi o Ghostbusters para mobile, como também já trabalhei na parte mais indie, que é o caso do Out of Line, que é um jogo de plataformas 2D, com a Nerd Monkeys. Portanto, ou seja, nós conseguimos ter nós temos estas várias vertentes. O ideal é que esperemos que venham quando as pessoas falam em AAA, normalmente estamos a falar dos FIFAs, dos Call of Duties, jogos de consola, de PC maiores. Ainda não temos empresas dessas a trabalhar cá. Temos sim pessoas de fora da área do game design, mas se calhar mais na área da game art e talvez até no game design, mas a trabalhar para essas empresas, mas de forma remota. Bastante cá. Exatamente. E, existe algum projeto que queira realçar ou falar aqui? Que esteja a fazer no mestrado? Sim, nós estamos a dar mais importância aos projetos de escape room, ok? Porque acaba por ser, pelas várias razões que eu mencionei anteriormente, ou seja, como o curso trata-se de ser aberto a pessoas que vêm de diferentes áreas. Portanto, uma coisa que não requira programação pode ser um potencial portanto, tipo de projeto, ou com a tipologia do projeto que ajuda a ser um chamado mínimo denominador comum, ou seja, não era isto que eu queria dizer, desculpem, está-me a vir só a palavra em inglês, o equalizer. Um nivelador, um nivelador, exatamente. Pronto. Portanto, ou seja, estes tipos de projetos de escape room acabam por ser niveladores para as pessoas que venham de outras áreas. Em termos de game design, trabalha-se game design à séria, ou seja, não se pense por isso que, como não tem programação ou como não é digital, é menor. Não, trabalha-se bastante game design, ou seja, no caso de um escape room, os desafios é mais à base da narrativa. Portanto, fazer narrative design, ou seja, perceber, conceber a história do início ao fim, e puzzle design, porque depois é preciso haver puzzles. Para quem não sabe o que é uma escape room, é um conceito de um jogo onde um grupo de jogadores, geralmente 4, mas pode ser mais ou menos, juntam-se ou são trancados numa sala. Essa sala, na verdade, não é só uma sala, é um conjunto de salas que estão ligadas entre si e têm geralmente 60 minutos para escapar dali para fora e resolver os vários enigmas. E portanto é esse tipo de projeto que estamos agora a debruçar-nos mais no mestrado. Muito bem. Tem algum conselho para alunos que estejam a pensar em ingressar no mestrado em game design? Sim, quer dizer, o ideal é começarem a desenvolver algum interesse, por exemplo, por jogos de tabuleiro, irem participar em escape rooms. Também podem, apesar de fazer parte da licenciatura de videojogos, nós temos um evento que é mensal, que é o Game Creators Club, que é um evento aberto a qualquer pessoa. Essencialmente, apesar de se chamar Game Creators Club, as pessoas podem contribuir da maneira que quiserem. O objetivo é, há um tema todos os meses, as pessoas podem contribuir com um jogo, uma parte de um jogo, ou seja, pode ser só os gráficos, pode ser uma música, pode ser
pode ser um bolo, Sim. podem tentar ser irreverentes e participar com outro tipo de expressão sobre aquele tema, e portanto é uma maneira também de convidar as pessoas a poderem participar e ver como é que é isto de fazer jogos. Participar em Game Jams, que nós também organizamos aqui. Portanto, ou seja, antes de virem para o mestrado, experienciar, tentar fazer um jogo, talvez, experimentarem, ver se é uma coisa que de facto vos interesse, e depois sim, ingressar. Muito bem. E qual é que é a importância e a relação que tem o game design para a indústria dos videojogos, por exemplo? É assim, é uma parte essencial da criação do jogo, ou seja, geralmente podemos dividir as coisas em, temos a programação, temos o game design, temos a game art e temos o áudio. Depois também há toda a parte de business, do marketing e por aí fora, mas da concepção do produto em si, tudo o que não tenha a ver com a promoção, estas são as áreas mais importantes. E portanto, a maneira como às vezes ajuda a descrever o game design é um bocado como se fosse o arquiteto que desenha o edifício, que tem uma série de especificações que depois tem que passar pela engenharia, que será a parte da programação, para depois aquilo a ser trabalhado. Daí os escape rooms serem também um modelo predileto. Neste momento está a ser um modelo predileto porque não só por uma questão de parecer ser mais acessível, porque dá bastante trabalho, Não, claro. mas mais pela questão... o mundo tornou-se demasiado digital, até com a questão da pandemia e tudo mais, e não só, mas ou seja, às vezes parece que as pessoas estão a perder um bocadinho o contacto com a fisicalidade, e voltarmos um bocadinho a essa parte e trabalhar com objetos físicos, em que eu tenho que montar um cenário, tenho que pintar paredes, tenho que montar um puzzle físico, também faz desenvolver outro tipo de capacidades que depois também são muito importantes mesmo no domínio digital. Quando eu estou a tentar conceber qualquer coisa, se eu conseguir imaginar essa coisa, e porque eu já tive esse objeto, ou seja, dá à criatividade um tipo de conhecimento e um tipo de capacidade que sendo só digital não dá. Portanto, há uma experiência física que é muito importante nos dias de hoje, ou mais do que se calhar seria há uns anos atrás. Muito bem. Como considera ser o grau de adesão dos estudantes ao mestrado? Tem tido uma boa adesão? Bem, nós só vamos no segundo ano de mestrado, mas assim, eu não sou se calhar a melhor pessoa para falar em números, porque eu só tenho o contexto do nosso mestrado. Sim. Portanto, na minha experiência pessoal, e tendo em conta o número de pessoas que nós temos connosco, eu diria que é um excelente número. Não me lembro agora de cabeça, mas são cerca de 20 pessoas ao todo. Portanto, ou seja, é um número bom, ou seja, lá está, e aqui falando como professor e se calhar puxando um bocado a brasa à minha sardinha, o grupo, se for muito grande, levanta outras questões. Um grupo mais ou menos deste tamanho é o ideal, porque dá para subdividir em grupos diferentes, para trabalhar diferentes áreas, por exemplo, de um projeto como o da Escape Room, Sim. que é o que nós estamos a fazer. Uns debruçam-se mais sobre uns puzzles, outros sobre outros, outros sobre a narrativa. Portanto, é um número, à volta desse número é um número indicado. Muito bem. Por hoje é tudo. Muito obrigado a toda a gente que esteve a assistir a este episódio com o professor Wilson. Certamente ficámos a saber mais um bocadinho sobre o mestrado em Game Design. Quero agradecer a todos vocês que estiveram a assistir novamente, e ao professor Wilson, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Obrigado.